Durante o estudo da cronologia bíblica, a gente analisa algumas questões que envolvem o tempo, a cronologia. E uma delas é a questão da União Europeia. Como nós sabemos, existe uma profecia que diz que o barro não se misturará com ferro, como Daniel 2,43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então a profecia é clara quando diz que não se ligarão um ao outro. Eles misturar-se-ão mediante casamento, mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não poderá haver essa ligação. Já houve várias tentativas dessa União Europeia, desde a época do imperador Justiniano, como outros imperadores europeus que, inclusive Napoleão, Hitler, tentaram fazer uma unificação europeia. E como não conseguiram nenhum pela força, a estratégia mudou. Então houve agora uma questão envolvendo a nova Babel, né? Essa Babel representada aí pela Europa. Primeiro vamos voltar lá à Torre de Babel. A Torre de Babel é considerada uma torre inacabada, visto que Deus desceu dos céus, confundiu as línguas e então pararam a construção. E ao fazer o Parlamento Europeu, lá em Estrasburgo, construído, eles teve essa arquitetura de um prédio, né, de um monumento inacabado, né? Intencionalmente houve, mesmo que intencionalmente não quis comparar a Torre de Babel, mas houve esse projeto de um prédio, né, de uma torre inacabada, querendo, né, que com isso demonstrasse que a Europa estava sempre em construção, estava sempre aumentando e sempre melhorando, né? Mas na verdade, quando procura-se fazer uma nítida comparação, né, entre essa tela de um pintor por lá por volta dos anos 1500, então essa tela da Torre de Babel inacabada tem uma nítida semelhança com o Parlamento Europeu, que é o símbolo da União Europeia, né, da unificação da Europa. Com isso, quando foi que começou, digamos assim, formalmente essa união? Não foi com a seca, né, em 1951, que foi apenas um tratado econômico entre as indústrias do ferro e aço, mas foi com a assinatura do Tratado de Roma em 1957. Com essa assinatura, foram ali criados algumas instituições ou organismos que iriam reger essa união. E dentre elas estava aí a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Comitê Econômico e Social Europeu. Embora essas instituições não foram criadas, não foram instituídas ou entrou em vigor imediatamente, mas legalmente sim, né, no papel, no tratado, houve essa criação. E aos poucos que foram surgindo, foram criando, foram entrando em prática todas essas instituições. Então aqui nasceu a União Europeia como nos moldes de hoje estamos vendo, mas nasceu aqui no Tratado de Roma em 1957. De maneira que ao avançarmos na história, nós vamos agora comparar, porque estamos comparando aqui a União Europeia com a Babel, porque ela incorporou o símbolo da Torre de Babel inacabada. Então, quando voltamos para a história da Babilônia, a Babilônia, como existiu enquanto império, o grande império neobabilônico, ele teve início no ano 609, com a tomada de Harã. Harã foi o último reduto dos assírios. Em 612, a cidade de Nínive caiu perante aí os medos e babilônicos, e eles se refugiaram em Harã. E aí houve essa batalha na cidade de Harã, e houve a queda de Harã, onde houve a derrota final dos assírios diante da Babilônia. Então a tomada de Harã pela Babilônia marcou o declínio definitivo do Império Assírio e a consolidação da Babilônia como a grande potência do Oriente Médio. E o que acontece, né, como disse o profeta Jeremias, né, 70 anos para a Babilônia, em Jeremias 26:10. E exatamente 70 anos depois, no ano 539 a.C.,
Então cai a Babilônia diante dos persas. A Babilônia caiu diante do rei persa Ciro o Grande, sem grande resistência, encerrando o domínio babilônico e inaugurando o Império Persa. Então aqui havia uma profecia clara, né, de 70 anos para a Babilônia. Não era 70 anos de cativeiro na Babilônia, mas 70 anos para a Babilônia. Então o Império Babilônico ele durou aí de 609 a 539 a.C., cumprindo exatamente o período profético. Quando nós voltamos para a questão da Europa, existe um contexto profético, claro, porque a profecia diz claramente que eles tentarão se unir, mas não conseguirão. E houve várias tentativas da União Europeia, mas desafiando a profecia, né, desafiando a Deus. Com isso, é de se esperar que não vai demorar muito essa dissolução, né, uma dissolução da União Europeia. Então, o Tratado de Roma foi assinado em 1957, e a gente traçando agora um paralelo da profecia de Jeremias ou da queda de Babilônia, é um paralelo, né? Então a gente vai, ao estudar cronologia, a gente vê como alguns marcos cronológicos eles podem se repetir. Então se houver essa repetição do mesmo período do governo de Babilônia para a Europa, então eu diria que essa União Europeia ela vai durar 70 anos. Então, com isso, desde o Tratado de Roma em 1957, os 70 anos vão se completar então em 2027, a partir de 25 de março, né? Então, se completa 70 anos. Isso faria com que, nesse período de 70 anos, após 25 de março, então, haveria aí a queda da União Europeia. Então, o ano que pode ocorrer isso é o ano 2027, né? Porque se passar para 2028, então já seria 71 anos. Então, no paralelo, 70 anos, então, teríamos aí, entre o Tratado de Roma e a queda da União Europeia em 2027, seria o fim de um ciclo, o início de um novo tempo. E essa queda seria, então, algo tremendo para o mundo, né? Quando há uma crise política, né, uma crise econômica pequena ou simples no mundo, envolvendo aí os Estados Unidos, causa, né, se expande com uma crise mundial. Imagine o fim do euro, a queda da União Europeia, a dissolução dessa união de 70 anos. Vai haver realmente uma grande crise mundial. E aí, o que ocorreu durante o Império Babilônico? Ciro o Grande, né, foi um governante que já havia sido profetizado por Deus em Isaías, de que ele levantaria Ciro para libertar o seu povo e fazê-lo retornar. Assim diz Ciro, no seu primeiro ano de governo, ele fez um decreto: o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Na profecia de Isaías, Deus diz que, embora você não me conheça, mas eu te escolhi. Então Deus é quem escolheu Ciro para fazer com que libertasse o seu povo da Babilônia, e o povo então ficasse livre para retornar para Jerusalém e reconstruir o templo. E assim Ciro fez, cumprindo o propósito de Deus, embora ele não o reconhecesse. Então Deus tem seus propósitos e levanta quem ele quer. Então, para a queda de Babilônia, a pergunta é: quem seria esse novo Ciro libertador? Recentemente houve um grande outdoor em Jerusalém, onde lá estava escrito Ciro o Grande, né? Está vivo, né? O Ciro, se comparando então Donald Trump a Ciro, por ele ser um grande amigo de Israel e ter atuado ali fortemente para que na guerra de Israel com Hamas ali em Gaza. Então ele atuou para que Israel pudesse então obter a grande vitória sobre o Hamas. E aí ele foi aclamado como o novo Ciro. Não é de espantar, né, que também, durante essa queda da União Europeia, o governante americano, o atual, que é Trump, ele possa ser então esse Ciro, que vai ser o grande benfeitor com a queda da União Europeia. Então, claro que não ele em si como pessoa, né, mas a nação como Estados Unidos, como está previsto em Apocalipse 13, onde fará milagres e maravilhas e fará com que o mundo inteiro, então, assim, através desse milagre, eles se curvem diante da besta, ou seja, do propósito do decreto dominical, como uma tábua de salvação. Então, nesse contexto,
A gente sabe que muitos imperadores, ao proclamar ou usurpar a divindade para si, eles acharam que eram deuses, né? E aí a gente vê que quando um homem chega a esse ponto, ele pode se desviar do propósito de Deus. Mas, nesse sentido, nós estamos vendo também que essa guerra Israel-Hamas ainda está ocorrendo e várias tentativas de acordo estão em andamento. Mas, na análise, né, sob análise profética e cronológica, poderíamos dizer que não haverá acordo de paz enquanto não houver uma liberdade religiosa. Isso porque, no contexto aí também de uma repetição de um período profético, que seria de 490 anos, isso é apenas uma repetição que a gente poderia dizer a história se repetindo, mas não a profecia já se cumpriu. Então, quando você analisa essa profecia que dividiu a última semana, né, que é 7 anos, 483 anos, mais 7, 490. Então, esses últimos 483 anos foi justamente lá da criação da Companhia de Jesus em 7 de outubro, pelo calendário gregoriano, mas estava em vigor ainda o antigo calendário juliano, que datava de 27 de setembro, mais equivalente a 7 de outubro pelo gregoriano, de 1540, quando foi criada formalmente a Companhia de Jesus. E exatamente 7 de outubro de 2023, 483 anos exatos depois, então eclode essa guerra. Enquanto a Companhia de Jesus teve como finalidade sufocar a reforma, abafar o cristianismo, ou seja, né, impedir a pregação do evangelho, então a gente entende o contexto dessa guerra veio para que o evangelho fosse penetrado ali nessa área de todo o Oriente Médio, da janela 1040, porque é uma área que precisa o evangelho ser pregado em todo o mundo para que venha o fim. Enquanto isso não acontecer, como virá o fim? Então, não haverá, né, não pode haver esse acordo de paz enquanto houver essa influência lá do Oriente Médio impedindo que o evangelho seja alcançado, seja levado ao mundo inteiro, que as pessoas gozem dessa liberdade, não só os países do Oriente, muçulmanos, como por todos os países ditatoriais, né, que impedem, que perseguem o evangelho, que fecham as igrejas, como a China, a Rússia, a Coreia do Norte e outros tantos. Dessa maneira, alguém poderia perguntar, né, mas você, nesse contexto de analogia, comparação e repetição de datas e marcos cronológicos, poderia haver uma data? Bom, aqui sobre essa análise, né, de repetição, observe que a queda de Babilônia ocorreu no dia 12 de outubro de 539 e 2030 anos depois, exatos 2030 anos, no dia 12 de outubro de 1492, ocorre o descobrimento da América, que já analisamos em outro estudo, que incorporou a Nova Babilônia, né, através da América. E essa Nova Babilônia, né, é que na sua estrutura que tem dominado o mundo, como o Apocalipse 13 nos diz, e informa a queda de Babilônia, Apocalipse 18, como uma nação que é responsável pelo comércio mundial. E aí está os Estados Unidos sobre essa nação, né, está sendo assim atribuída a ela essa Nova Babilônia. Então, a data poderia, então, nessa repetição, ocorrer em 12 de outubro de 2027, haver a dissolução, né, ou o fim da União Europeia, a queda da União Europeia, e então seria essa data 70 anos depois. Dessa maneira, o contexto profético nos faz entender e chegar a essas conclusões, embora a Bíblia não seja tão explícita, né, mas existe vários textos do Espírito de Profecia de que a história se repetirá. E ao analisar, a gente pode ver que existe esse ciclo de repetição na Bíblia e pode ter essa aplicação nos últimos dias, para que a gente então entenda que estamos chegando ao fim. E dessa maneira o povo de Deus precisa de se despertar, não para se preparar, porque o povo de Deus precisa estar preparado, mas para preparar o mundo para os eventos finais, para a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos e possamos entender o nosso compromisso com a missão, para que Jesus venha logo e nós possamos em breve estarmos no reino dos céus.